Já pararam para pensar como é que no meio dessa loucura que é a internet, um e-mail chega certinho ou uma compra online acontece de forma segura? A resposta está numa série de travas digitais, sabe? Quase invisíveis. Hoje a gente vai desvendar os segredos por trás delas. Essas travas que protegem tudo, desde as nossas senhas até as transações bancárias. Ok, vamos entrar de cabeça nisso aqui. A grande questão da confiança no mundo digital é essa. Como ter certeza de que um arquivo que a gente baixa é o mesmíssimo arquivo original? Ou que uma mensagem que chega não foi, sei lá, alterada no meio do caminho? Esse é um problema fundamental num lugar onde tudo pode ser copiado com perfeição. E a solução para isso é simplesmente genial. Pensa assim: do mesmo jeito que uma impressão digital é única para uma pessoa, a gente consegue criar uma impressão digital para cada arquivo, para cada pedacinho de dado. É uma assinatura tão, mas tão sensível que, se for alterada uma mísera vírgula num livro inteiro, a impressão digital vira outra coisa, completamente diferente. E quem cria essa tal impressão digital é uma coisa chamada função hash. Ela é, sem exagero, um dos pilares da criptografia e da segurança de dados. E agora a gente vai entender direitinho como isso funciona. Essa imagem aqui captura a essência da coisa. Imagina alimentar uma máquina com um livro inteiro e ela te devolve um código curtinho de tamanho fixo. Agora, o mais impressionante. Se for mudada só uma palavra nesse livro e ele for passado pela máquina de novo, o código que sai é totalmente diferente. Essa é a mágica do hashing. Falando de um jeito mais técnico, uma função hash é um algoritmo matemático que a gente chama de determinístico. É uma palavra meio chique, né? Mas só quer dizer que ele é previsível. A mesma entrada vai sempre, sem exceção, gerar a mesma saída. E é por isso que é perfeito para verificação. Se alguém baixa um programa e o hash dele bate com o hash que o desenvolvedor publicou, dá para ter 100% de certeza que o arquivo é o original. Mas nem toda função hash é igual. Para uma impressão digital ser realmente segura, ela precisa ter umas propriedades bem específicas. Vamos dar uma olhada em quais são. Primeiro de tudo, tem que ser uma via de mão única. É fácil gerar o hash a partir de um dado, mas fazer o caminho contrário, recriar o dado a partir do hash, é praticamente impossível. É por isso que os sistemas guardam os hashes das senhas e não as senhas em si. Mesmo que um hacker consiga roubar esses hashes, ele não vai conseguir descobrir as senhas originais a partir deles. Em segundo lugar, a resistência à colisão. Isso é fundamental. Uma colisão acontece quando duas entradas diferentes, por um acaso do destino, acabam gerando o mesmo hash. É como encontrar duas pessoas com a mesma impressão digital. Numa função hash segura, a chance disso acontecer é tão, mas tão baixa que é mais fácil ganhar na loteria várias vezes seguidas. E essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. A gente vê duas entradas totalmente diferentes indo para o mesmo resultado, o hash 02. Num sistema de verdade, isso seria um desastre, porque um arquivo malicioso poderia se passar por um legítimo, sabe? Comprometeria toda a segurança. E por último, temos a difusão, que também tem um nome bem legal, efeito avalanche. Uma mudança minúscula, um nada na entrada, tem que causar uma mudança gigantesca e caótica na saída. Isso garante que não exista nenhum padrão previsível entre o que entra e o que sai. Esse aqui é o exemplo perfeito. A entrada muda de 000 para 001, uma diferença de um único bit, e o resultado é um hash que não tem absolutamente nada a ver com o anterior. É essa imprevisibilidade que o torna tão forte e tão robusto. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, onde é que a gente encontra essas impressões digitais no nosso dia a dia? A resposta é, basicamente, em todo lugar. E esses usos estão por toda a parte mesmo. Sempre que se baixa um software, o site geralmente dá um hash para a gente poder verificar a integridade do arquivo. Quando se digita uma senha, o sistema faz o hash dela e compara com o que está guardado, nunca com a senha de verdade. Até as assinaturas digitais, que a gente vai ver daqui a pouco, dependem totalmente dos hashes para provar a autenticidade. E claro, conforme a computação avança, os algoritmos de hash também precisam evoluir. Alguns mais antigos, como o MD5 e o SHA-1, que um dia já foram o padrão, hoje são considerados inseguros. Por quê? Porque já descobriram jeitos de criar colisões de propósito. É por isso que todo mundo migrou para padrões mais fortes, como o SHA-256. Bom, o hashing é fantástico para verificar se um arquivo é autêntico, mas ele não resolve outro problemão: como manter uma conversa em segredo. Para isso, a gente precisa de outro tipo de ferramenta. Pensa bem na situação. Se eu quero mandar uma mensagem secreta para alguém, como fazer isso se a gente não combinou um código secreto antes?
Se eu mandar a senha pelo mesmo canal que não é seguro, alguém pode pegar a senha no meio do caminho. É um dilema clássico da comunicação. E a solução para isso é um conceito brilhante baseado num par de chaves. Cada pessoa gera o seu próprio par. Uma chave pública, que pode ser espalhada por aí, tipo um endereço de e-mail, e uma chave privada, que tem que ser guardada a 7 chaves. Elas estão ligadas matematicamente de um jeito muito especial, mas é impossível descobrir a chave privada só olhando a pública. E esse par de chaves pode ser usado de duas maneiras muito poderosas. Uma é para garantir a confidencialidade, ou seja, manter segredos. E a outra é para garantir a autenticidade, provando quem é o remetente através de assinaturas digitais. A melhor analogia para entender a confidencialidade é pensar na chave pública como um cadeado aberto. Qualquer pessoa pode pegar esse cadeado e usar para trancar uma caixa. Mas, uma vez que a caixa está trancada, a única chave no mundo que consegue abrir essa caixa é a chave privada correspondente. Esse diagrama aqui mostra o processo em ação. A Alice quer mandar uma mensagem para o Bob. Ela pega a chave pública dele e usa para trancar a mensagem. O texto fica todo embaralhado. Agora, mesmo que alguém intercepte essa mensagem no meio do caminho, ela não passa de um monte de caracteres sem sentido. Só o Bob, com a chave privada dele, consegue destrancar e ler o texto original. Agora vem a parte fascinante. A gente pode inverter o uso das chaves para criar uma assinatura. Primeiro, a gente gera o hash do documento, a nossa impressão digital. Depois, em vez de usar a chave de outra pessoa para trancar, o remetente usa sua própria chave privada para assinar esse hash. O resultado disso é uma assinatura digital que prova duas coisas: que o documento veio do dono daquela chave e que ele não foi alterado de jeito nenhum. Vamos seguir o fluxo nesse diagrama. Na parte de cima está o envio. A Alice cria o hash da mensagem e assina esse hash com a chave privada dela. Aí ela envia a mensagem e a assinatura para o Bob. Agora, na parte de baixo, o recebimento. O Bob usa a chave pública da Alice para verificar a assinatura, o que revela o hash original. Ao mesmo tempo, ele calcula o próprio hash da mensagem que recebeu. Se os dois hashes forem idênticos, pronto, a assinatura é 100% válida. E é aqui que tudo se conecta. Pensa assim, o hashing prova o que o dado não mudou, ou seja, garante a integridade. As chaves assimétricas provam quem, de onde veio a mensagem, garantindo a identidade. E juntas essas duas tecnologias formam os pilares invisíveis que sustentam a confiança em toda a internet. Isso tudo nos leva a uma questão importantíssima para o futuro. A segurança de hoje depende de problemas matemáticos que são difíceis demais para os computadores atuais resolverem. Mas e os computadores de amanhã? Especialmente os computadores quânticos, que prometem ser superpoderosos? Pois é, a corrida para inventar a próxima geração de travas digitais já começou, numa batalha constante para garantir que a nossa confiança no mundo online continue firme e forte.